Olá pessoal, nesse exercício nós temos um recipiente de vidro totalmente cheio com mercúrio, ocupando aqui um volume V, a 20 graus Celsius. Depois esse sistema vai ser aquecido até a temperatura de 140 e o exercício pede para a gente determinar o volume que transborda, o volume de mercúrio que acaba extravasando em porcentagem, em função do volume inicial, que existia ali a 20 graus Celsius. Então, pessoal, o volume que transborda em questões desse tipo, né, quando o recipiente está completamente cheio de um determinado líquido, o volume que transborda, ele também pode ser chamado de volume aparente. E nós podemos calcular esse volume aparente utilizando a expressão de dilatação volumétrica. Nós teríamos aqui o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, no caso aqui aparente, vezes a variação de temperatura. Nesse exercício, ele fala que o volume inicial, ele chama o volume inicial de simplesmente V, então eu vou trocar o V0 por V. E o coeficiente de dilatação aparente é a diferença entre o coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Então, estou fazendo o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido menos o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, vezes a variação de temperatura. A temperatura era 20, foi para 140, a temperatura variou 120 graus Celsius. Aí agora, o que nós precisamos, né? O exercício, nós temos que ficar atentos aqui que o coeficiente que ele trouxe no enunciado são os coeficientes lineares. E aqui na conta a gente precisa dos coeficientes de dilatação volumétrico. Então eu vou substituir o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido por 3 vezes o coeficiente linear. O líquido seria o mercúrio, então seria 3 vezes 61 vezes 10 elevado a menos 6. Menos o coeficiente do recipiente, que seria o vidro, seria 3 vezes 9 vezes 10 elevado a menos 6. E aí nós teríamos que multiplicar aqui por 120. Então, esse volume que transborda, que é o volume aparente, é V vezes, que vai dar 183 vezes 10 a menos 6, menos 27 vezes 10 elevado a menos 6, vezes aqui 120. Então, fazendo essa subtração no parênteses, como os dois números têm a mesma potência de 10, eu posso subtrair o 183 do 27, vai dar 156 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 120. Aí nós podemos agora multiplicar o 120 com o 156, que vai dar 18.720, fazendo esse produto, vezes 10 elevado a menos 6. E agora nós vamos pensar da seguinte forma. A questão quer a resposta em porcentagem. Então, é algum número em porcentagem vezes V. E o porcentagem, quando a gente tem um número escrito na forma de porcentagem, pegando como exemplo o item A, 2,5% de V, seria a mesma coisa que 2,5 sobre 100 V. O 100 seria a mesma coisa que 10 ao quadrado, ficaria assim, 2,5 sobre 10 ao quadrado V. E o 10 ao quadrado, quando ele está aqui embaixo, eu posso jogar ele para cima e escrever 2,5 vezes 10 a menos 2V. Isso daqui é equivalente ao que está escrito, por exemplo, no item A, 2,5% de V. Então, se nós conseguirmos aqui, olhando para esse número, transformar esse número com 10 elevado a menos 2, esse 10 elevado a menos 2 significa
porcentagem. Então, eu vou pensar aqui na potência 10 a menos 6, vou imaginar que existe vírgula aqui no final do número, e vou diminuir as casas, e conforme eu vou diminuindo as casas, eu tenho que aumentar o expoente aqui, que seria o 10 a menos 6. Então, ficaria da seguinte forma: 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2. Meu objetivo é chegar no 10 a menos 2 para transformar ele no símbolo de porcentagem. Então, vai ficar 1,872, esse zerinho nem preciso pôr, vezes 10 a menos 2, vou colocar o V por último agora. Como é multiplicação, não tem problema a ordem. E aí, esse termo aqui significa porcentagem, então significa sobre 100. Então vai ficar 1,872% V. E aí o exercício que é uma resposta aproximada, então seria aqui aproximadamente 2%, alternativa B.